Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, né? Vocês estão no canal Ela é de Lua, vocês sabem disso. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje a gente vai reagir mais um vídeo, né, gente? Porque eu tô amando viver de reacts, tá? Tô amando viver de reacts e principalmente estou amando viver de reacts de alguns outros vídeos meus. Por quê, galera? Porque é muito legal, né? Eu tô tentando escolher vídeos muito específicos, né? Onde eu ainda consigo falar com vocês sobre outras coisas também relacionadas à história, que eu reajo, né? E tudo mais. E é muito bom, assim, esses momentos de relembrar, de poder mesmo também conversar com vocês sobre muitas coisas, de certas coisas também que eu não consegui me expressar quando eu gravava o vídeo em questão, né? Tô aqui com meu cafezinho, olha isso, galera. Olha aqui tá escrito, café. O que tá escrito? Já que é muito cedo, agora que eu lembrei que tá escrito aqui, café, já que é muito cedo pra cerveja. Não gosto de cerveja, tá, gente? Só comprei mesmo porque é isso. Como a minha família. Na verdade, eu comprei porque eu e meu namorado, quando a gente comprou, a gente brincou assim: minha família inteira é da igreja, né? Então, quando verem essa xícara assim, ninguém vai querer pegar a minha xícara. Reagir o É vídeo de isso. hoje, gente? Qual é o vídeo que a gente vai reagir hoje? É o vídeo, que o título do vídeo em questão é Fui traída e voltei. Por quê? Fui influenciada, né? Aquele disclaimer assim. O contexto do vídeo, galera, é um complemento a dois vídeos que eu tenho aqui no canal, que é falando sobre as traições a qual eu sofri em um dos relacionamentos que eu já tive. Né? E existia todo um contexto naquele relacionamento lá, porque eu frequentava a igreja, e aí eu tinha sofri toda uma influência, né, por conta desse contexto. Eu acredito que eu devo explicar mais ou menos assim nesse vídeo, e aí a gente assiste, tá? E eu vou comentando com vocês. Acho que vai ser muito bom esse vídeo é muito legal. Vou começar esse vídeo aqui dando dois recados para vocês. Primeiro, me perdoem pela iluminação tá um pouco estourada, eu só percebi isso quando vim editar o vídeo. E segundo, não reparem na minha voz. A voz assim tá bem casada porque eu tinha acabado de gravar um vídeo que pós a Vou pular essa página por necessidade. Minha voz tá rouca, esse é o recado. edição rendeu o vídeo. Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória. Olá, tudo bem? É isso. Vocês estão no canal Ela é de Lua e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sim, gente, eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia em que eu gravei sobre o momento exposed de minha vida, que eu falando sobre Vou aumentar um pouquinho a velocidade, né? Porque a gente vive disso. como foi as traições que eu sofri durante um antigo relacionamento. Então, se você tá curiosa, querida, clica aqui nos cards pra você ver e não deixar de conferir aquele vídeo lá. Hoje é o vídeo que complementa aquele lá, porque durante aquele vídeo eu falei muita coisa sobre meu relacionamento. E uma das coisas que eu falei, e que, assim, eu não sei, né, se gerou certa metade, porque eu tô gravando esse vídeo no primeiro dia, então não tô nem... Eu não sei, gente, criar hype não, né? Até porque, assim, se eu fosse esperar surgir algum comentário daquele vídeo lá, eu não tinha nem gravado. Porque, né? O YouTube não me divulga. Eu falei sobre como a questão religiosa influenciou muito na minha permanência naquele relacionamento. Talvez muitas das coisas em que eu tô falando aqui nesse vídeo, se você viu o outro vídeo, você também já ouviu lá. Mas é porque eu vou tentar ser um pouco mais objetiva aqui, tá? Porque eu não fiz roteiro pra esse vídeo, então assim, eu vou lembrar de certas coisas e de certas emoções. Como eu falei naquele vídeo... Meu Deus, gente. Meus vizinhos começaram. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vizinho, por favor. Lá, gente, a intenção não é de ficar expondo ninguém e nem de estilar ódio com ninguém e nem que vocês também façam isso. Até porque é uma pessoa que, querendo ou não, tem uma grande importância na minha vida e tem até hoje, né, que é a minha mãe. Então, vamos lá. Eu cresci em berço evangélico, né, como muitos falam por aí. Meu pai era pastor, minha mãe ela é pastora. Eu digo era porque meu pai já é falecido. E principalmente aquelas igrejas que tem mais aquelas coisas relacionadas à visão, revelação, tal, que é quando uma pessoa diz, né, que Deus trouxe um recado de Deus pra você, tal, ou Deus falando através daquela pessoa ali pra você. Então, assim, isso é muito comum em algumas igrejas, né, se você já apresentou ou não, coloque aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E Enfim, né? Realmente, né, gente? Essas igrejas. É porque hoje eu não estudo muito sobre denominações, né, do evangelho e tudo mais, do cristianismo, não, tá? Pronto, melhorou um pouco, né? É isso, vamos logo. Que daqui a pouco dá uns 30 minutos que eu tenho que usar e acabou, né, meu vídeo. Enfim, como eu tava explicando, eu sempre fiz parte da igreja, né? Normalmente, a maior parte do tempo que eu frequentei foi a Assembleia de Deus. E normalmente a Assembleia de Deus tem mesmo esse perfil de ser o perfil mesmo de igreja que tem essa questão de visão e revelação, né? Aquela coisa de reteté que as pessoas falam e tudo mais.
Enfim, né? É uma coisinha assim, um pouco problemática, né? Depois de um tempo. Mas, vambora. Isso que é o que mais acontecia comigo, né? E como minha mãe era meio que um canal, né? Que a gente via ela como um canal por ela ser pastora, então a gente sempre acreditava. Peraí, galera. Deixa eu tirar aqui pra ficar melhor. Marcadores. Nessa coisa de, Deus tá falando com ela, não que não fale, tá, gente? Enfim, eu não tô aqui duvidando de nada, pelo amor de Deus, longe de mim fazer isso. E a gente tinha um certo apego pelas palavras dela justamente por conta disso. Justamente porque É um spoilerzinho, né, gente? Esse vídeo também foi gravado, eu acho que em 2020, né? A gente tá em 2023 agora, tal. Antes, eu acredito que eu parei realmente de frequentar a igreja em 2018, né? Porque realmente foi uma questão que também foi nesse contexto, devido a um outro contexto relacionado a um relacionamento, ao qual eu realmente deixei de ir, né? Eu quero muito fazer um vídeo sobre isso aqui ainda no canal, só que eu ainda tô pensando como é que eu vou me expor aqui nesse vídeo, né? E assim, realmente, eu ainda tava com o pensamento, sabe, muito amedrontado. Amedrontado. Eu ainda tava com muito medo ainda, sabe, nos meus pensamentos, quando eu tava gravando esse vídeo. Então, se vocês perceberam, sabe, sempre fico também muito na defensiva, sabe? Eu exponho alguma opinião, mas aí eu já fico muito na defensiva, sabe? Para as pessoas não entenderem de uma outra forma, nem nada. Porque a gente também entende, né, que esse meio, assim, do cristianismo, do evangelho, é um meio que as pessoas julgam muito, né? A gente não pode deixar isso negar. As pessoas invalidam muito a sua experiência, né? Acham que, se você teve uma experiência ruim, foi você que não soube, foi você que não soube ver o espírito, foi você que não soube viver de tal forma, sabe? Eles sempre terceirizam a culpa, né? Nunca pode ser realmente uma questão de, pô, realmente, cara, você trombou com pessoas escrotas, você trombou com pessoas coisas. Assim, eu sempre tive completa eu sempre tive a consciência de que, assim, a imagem que eu tenho de Deus espiritualmente, Jesus Cristo espiritualmente, eu não poderia deixar abalar por conta dessas pessoas, né? Mas, cara, é muito difícil quando aquelas pessoas se utilizam daquele escudo ali, né, em nome de Deus, em nome de Jesus. É muito difícil, às vezes, você desvencilhar, sabe, uma coisa da outra, né? Então, é obviamente, assim, que é muito normal a pessoa sentir raiva da instituição em si mesmo, né, da denominação em si mesmo, igreja, do templo mesmo, igreja e tal. E como também é normal a pessoa sentir raiva por um tempo daquela coisa que as pessoas utilizam, né, como respaldo pelos atos dela. Então, assim, eu acho que é muito injusto quando as pessoas têm esse discurso de que, sabe, a gente está errado em às vezes sentir momentaneamente raiva, sabe, dessas coisas. Frequentando a igreja, eu digo a gente, que eu digo eu e meus irmãos, tá? Não tô falando do meu ex-namorado, não. Como o intuito desse vídeo é falar pra vocês a questão de como a questão religiosa teve influência na permanência do meu namoro em que eu fui traída. Eu foquei bastante de escrever assim, em que fui traída, porque foi dessas situações de traição que eram situações em que eu queria terminar o relacionamento, mas que eu tinha uma interferência nesse sentido. Como assim, nesse sentido? No sentido de que eu sempre fui uma pessoa também muito próxima da minha mãe, no sentido de querer conversar, de querer ser transparente com ela, das situações que aconteciam na minha vida. E assim, uma situação que eu tô namorando, a pessoa, ela me trai, então assim, é claro que eu vou contar pra minha mãe, né? E era isso que acontecia. E aí minha mãe sempre falava assim, vem que eu vou conversar com vocês dois. E assim, gente, eu acredito que ele tenha se aproveitado muito de algumas situações dessas conversas com a minha mãe pra meio que me fazer também permanecer no relacionamento. Foi de tanta pessoa ficar ouvindo assim, calma que não tá na hora, calma que Deus tem propósito, calma que, né, Deus vai fazer dar certo e tal. Então assim, chegava um momento em que ele me falava isso, entendeu? E meio que me manipulava também da mesma forma, sendo que ele não se esforçava pra estar na igreja também. Porque uma coisa que a gente tinha era ir pra igreja juntos. Eu queria que ele fosse comigo, né? Eu não era aquele tipo de pessoa que, eu quero levar a pessoa pra igreja. Não era isso, não sou aquele chata, né? Não. Exatamente, né? Eu queria deixar claro nesse vídeo realmente que se caso tinha cobrança nele no sentido religioso, dele ir comigo para a igreja, dele ir me acompanhar e tudo mais, era justamente porque em algum momento ele se propôs a isso. Ele deixou claro que ele iria se esforçar para isso, né? Até porque, assim, pelo fato dessa questão da minha mãe conversar com a gente, minha mãe nunca conversava com a gente nela ali como, vamos dizer assim, como um papel de mãe, sabe? Era a representação dela ali como pastora, né? Então,
agora que eu percebo assim que era uma coisa bem louca, né? Tipo assim, eu ia conversar com a minha mãe sobre isso, mas quando ela conversava com a gente, ela não, de uma certa forma, não era a representação dela como mãe, né? Era uma representação dela como pastora, como uma figura religiosa ali representando, né, a gente e tudo mais. E ela sempre, até porque assim, todo o discurso dela era baseado no quesito religioso. Então, eu acredito que tipo, não era ela ali na figura de mãe, né? Então, sei lá, porque eu acho que quando a pessoa estivesse na figura de mãe, por mais que ela gostasse dele e tudo mais, eu acho que pelo menos uma crítica, sabe, ia ter. E eu não lembro realmente de nenhuma crítica, né, que não, até hoje, né? Aí era muito doido isso, porque era uma coisa tão psicológica, né? E é por isso que às vezes, gente, eu aos poucos, com o tempo, eu fui entendendo em que não foi simplesmente um relacionamento em que eu fui traída e tudo mais. Não, foi um relacionamento abusivo mesmo, sabe? Teve abuso psicológico, muito abuso mesmo, assim, de me privar, de querer me privar de amizade, porque nesse ponto eu realmente não deixei acontecer e tudo mais. E foi muito doido, sabe? Eu tinha muito medo antes também, eu tinha muito receio de denominar, falar assim, não, eu vivi um relacionamento abusivo, eu tive um relacionamento abusivo, porque assim, sabe quando a gente tem medo, mas não é pela gente, mas é pelos outros, sabe? A gente é tão trouxa, que a gente ainda assim pensa em como a outra pessoa vai se sentir, como aquilo ali pode afetar a vida da outra pessoa, e a gente não para, a gente não pensa, né, gente? Sabe, a gente não. Ninguém pensou na gente durante o relacionamento. E ainda assim, quando a gente tá fora do relacionamento, a gente ainda prefere pensar no outro do que pensar na gente, sabe? Eu tenho todo o direito do mundo de chegar e falar que eu vivi um relacionamento abusivo no quesito religioso, porque a pessoa utilizava também dessa questão de eu conversar com minha mãe ser a pastora, ele reafirmava as falas da minha mãe, ele me induzia também a acreditar que realmente haveria mudança, haveria coisa pela fé e tudo mais, sendo que ele não se esforçava para isso, entendeu? Então, assim, é muito doido, porque, sério, é só depois de muito tempo mesmo que a gente entende que a gente tem o direito de contar a nossa vida como ela realmente aconteceu, da gente usar os termos certos para as coisas. Entendeu? E é muito doido isso, porque realmente, até pouco tempo atrás eu tinha pavor de falar dessa forma. Mas assim, eu queria que ele caminhasse comigo, até porque ele mostrava esse interesse, então a pessoa mostrou interesse, então vambora, né? Mas aí parecia que tinha momentos em que ele só usava a situação, sabe? Pra meio que realmente me manipular, pra que eu ficasse naquele relacionamento. Então chegava um momento em que eu não sabia pra quem recorrer, porque eu queria um apoio e eu queria simplesmente uma palavra assim, cara, sim, termina assim. E eu não tinha isso. E eu ficava meio que desencorajada, sabe? Por mais que eu fosse mais velha também, porque eu fiquei com ele até os meus 17 anos. Chegava em momentos em que eu tinha muito, muito medo, porque eu sempre fui muito temorosa a Deus. Eu tinha esse temor muito grande dentro de mim, disse, tá bom, eu vou permanecer, seja o que Deus quiser, sabe? Mas assim, gente, como eu falei um pouco também naquele outro vídeo lá, eu não quero que em nenhum momento mesmo vocês questionem a Deus no sentido de que Deus é esse que faz a gente sofrer e tal, porque muitas das vezes eu me perguntava isso. Então, mais uma vez, né? Mais uma fala aí de defensiva, né? De eu tentando realmente expor o meu sentimento e aí eu ia lá, voltava na defensiva e tudo mais, né? Gente, hoje em dia eu tenho uma convicção, até porque por ter passado por uma situação parecida novamente, não de questão no relacionamento, mas assim, da influência religiosa ter me afetado muito assim na minha vida, e o que fez realmente eu parar de frequentar a igreja mesmo e tal. E assim, é muito doido mesmo, porque é o que eu falei, a gente não tem como a gente querer, pelo menos assim, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, você vai sentir raiva tanto da pessoa física quanto no que a pessoa se utiliza para ser como ela é, para agir como ela é. E em casos de igreja, a pessoa se utiliza do nome de Deus, do nome do Espírito Santo, do nome de não sei lá mais o que, para se respaldar, para dizer que ela está certa naquilo ali. Né, para te colocar contra a parede e dizer o que você tem que fazer da sua vida, entendeu? Então, assim, é uma situação muito, muito, muito sufocante, gente, é muito sufocante, é desesperador, sabe? Nessa época, para mim, foi, assim, desesperador, né? Eu lembro vezes que eu chorava no culto porque eu tinha descoberto uma traição e, enfim, sabe, as pessoas diziam, propósito, Deus está cuidando de você, a propósito. E eu me questionava, porque assim, até isso, essa minha fala também, de que eu já ficava tanto na defensiva, porque eu achava que, assim, 17 anos de idade, como assim você deixava as pessoas te influenciar? E, assim, de uma certa forma, né,
17 anos, ainda tá na fase aí da adolescência, né? Crescendo para a fase adulta e tudo mais. E assim, o meu ponto de referência era minha mãe, né? Meu ponto de referência era minha mãe ali para me dizer assim, mãe, me ajuda. Até porque assim, gente, é uma coisa tão doida, assim, que eu fico emocionada, porque vem um turbilhão de coisas na minha cabeça, sabe? Vendo exemplos, tal, até mesmo assim na minha família e tudo mais, são essas coisas, são essas suas referências que te ensinam os seus limites, sabe? Que fazem você também estipular os seus limites, entende? Talvez, desde a primeira vez em que tivesse acontecido, a minha mãe tivesse tomado uma atitude, porque assim, eu comecei a namorar com ele cedo, eu comecei a namorar com ele com 13 anos, e aí eu deixo claro também que eu não lembro, na primeira vez que a gente aconteceu uma coisa de traição, em que eu vi, que foi através de rede social, eu mesmo tomei a iniciativa de terminar, mas aí a gente decidiu voltar, e eu não lembro se foi pra gente conversar realmente com a minha mãe, ou se realmente só fui eu que decidi voltar. Eu estava muito convicta, então assim, eu acho que houve realmente essa conversa com a minha mãe, entendeu? E aí era muito doido, porque assim, o nosso ponto de referência quando a gente é jovem é aquela pessoa ali que é responsável pela gente, sabe? E naquele caso, às vezes são nossos pais, às vezes é uma tia, uma avó, um tio, não sei. Mas é muito diferente quando você tem uma pessoa que te cria assim. Você não tem que aceitar isso. Termina esse relacionamento agora. Você é uma pré-adolescente, porque 13 anos, por mais que ela tivesse aceitado que eu namorasse, você é uma pré-adolescente, não precisa passar por isso. Termina, acabou. Se começou errado, vai continuar errado. Eu fico pensando que se eu tivesse tido esse tipo de criação, esse tipo de referência, eu não teria muitos gatilhos na minha personalidade em que eu tenho hoje, sabe? Eu não tô culpando ninguém aqui desse vídeo, nem nada e tudo mais. Só que assim, gente, eu acho que qualquer estudo que você leia sobre a formação da personalidade da criança, sobre a formação da nossa personalidade também durante a nossa adolescência, durante a pré-adolescência, vai muito também do que a gente tem como referência, sabe? Vai muito também de como a pessoa que é referência para você estimula a sua autoestima, sabe? A minha autoestima, infelizmente, foi criada para assim, eu aceitar muita coisa, para eu não saber dizer não para muita coisa, para eu ficar empurrando com a barriga, achando que vai vir alguma coisa milagrosa para fazer eu simplesmente abrir mão, e só assim eu conseguir abrir mão, sabe? É muito doido, gente, é muito doido. Jesus amado. Ai, meu Deus, é um soco na nossa cara, né? Caraca, que loucura. Que era ele que me causava aquele sofrimento. Eu não via aquela coisa de que, cara, são as pessoas que estão falando isso. Entendeu? São as pessoas. Porque não era só minha mãe, tá, gente, que vinha falar. Eu foco, assim, bastante na minha mãe nos vídeos, porque quando acontecia as traições em si, era com ela que eu ia conversar. Mas, assim, não foi só ela que veio falando essas coisas, tipo, continua, permaneça, tal. Não era só ela que falava essas coisas, não. Eram outras pessoas também. Muito tempo, eu me senti muito mal. Eu me sentia como se, eu tô aqui com o dever de levar ele pra igreja e mais nada. De ser, tipo, que um pedestal, sabe? De ser, tipo, que o caminho dele, pra quando ele chegar lá, ele se dar bem em tudo, e eu ter sofrido horrores. Eu me via dessa forma, como se eu tivesse... Um spoiler, tá? Eu também pretendo trazer um vídeo sobre isso no canal, uma outra história minha também. Que esse eu também não sei realmente quando que eu vou trazer, porque envolve outras pessoas também. Na verdade, tudo da minha vida, tudo envolve outras pessoas, né? Mas foi nessa mesma situação, onde as pessoas achavam, ou me colocaram nesse papel, de você que tá na igreja, você tem que ser o pedestal das pessoas. Sabe, gente? É muito complicado. Tá maluco. Obrigação de fazer com que a pessoa permanecesse na igreja, como se eu tivesse a obrigação de fazer com que a pessoa não desistisse da vida, tudo mais, como se, assim, eu fosse um super-homem, sabe? E que, assim, eu não precisava de cuidados, eu não precisava de ajuda, de apoio, mas, assim, eu podia o tempo todo fazer isso pelas pessoas. Sendo que não é assim, gente, que acontece. E não é assim que acontecia também. Sentia que a todo momento eu ia receber uma ligação de que ele se matou e que aquilo ia ser culpa minha, porque eu não falava o suficiente, eu não era boa o suficiente, eu não sentia coisa o suficiente, entendeu? Então, assim, por muito tempo eu me senti dessa forma. E, cara, é horrível, sabe? É horrível. Como eu falei naquele vídeo. Gente, sobre essa parte aqui do vídeo, é uma coisa tão louca, tão louca, tão louca. Porque assim, segunda situação. Foi não melhor. Já aconteceu isso também de novo comigo. Se as pessoas colocarem esses gatilhos em mim, esse gatilho de responsabilidade no sentido de assim, você é responsável pela vida dessa pessoa. Se essa pessoa aqui tá triste hoje, chegou triste aqui e sair triste, a culpa é sua. Sabe? Se essa pessoa aqui se matar, se ela quiser, sabe? A culpa é sua. Sabe? A culpa é sua. Mesmo você oferecendo ajuda e tudo mais, a culpa é sua. Então, assim, eu lembro que eu
por muito tempo, esse foi meu pensamento. Eu acordar, recebendo uma ligação com a notícia de que a pessoa se matou, e depois eu saberia que indiretamente essa culpa ia vir para cima de mim. Eu tinha completa convicção disso. É muito doido, gente. Tô engolindo seco aqui, ó. Meu Deus. Eu comecei a namorar muito cedo, e desde muito cedo foi um relacionamento com uma intimidade exagerada, uma intimidade assim que não tinha necessidade de acontecer, porque eu lembro até hoje que o primeiro dia que a gente se encontrou pra ficar, pra se beijar, tal, a gente simplesmente passou a mão no corpo inteiro um do outro. E aquilo ali pra mim na hora foi super engraçado e tudo mais, mas depois de um tempo, hoje assim, pensando e refletindo, eu sei o quanto isso foi negativo pra tudo, pro nosso relacionamento em si e pra nós dois como pessoa. Primeiro que ele já era uma pessoa que era muito induzida, assim, a DIT, relacionado a exercício carnal e tudo mais, viciado, acho que em hentai, essas coisas assim, então, não tô julgando nem nada, a gente tá dizendo nesse sentido que ele era muito viciado mesmo nessas coisas carnais, sabe? Então, aquilo ali foi negativo. Né, que, como eu falei, acarretou em muita coisa mesmo. Enfim, né? Sobre isso também, gente, é uma coisa muito doida, né? Como eu falei, a gente começou a namorar muito cedo e realmente foi um tipo de intimidade que foi, assim, sem sentido, sabe? E eu não vou ser hipócrita, né, em falar que assim, nossa, você tá falando que o tempo todo da igreja, disso, aquilo, outro, mas compensação, né, tinha esse outro lado em questão da intimidade, que era exacerbada e tudo mais. E isso foi assim, acho que foi no início do relacionamento, né, até porque eu vou explicar também aí depois de um tempo em que eu conversei com ele, justamente que isso estava me incomodando pelo fato de a gente estar realmente frequentando, fazendo mais parte das coisas da igreja e tudo mais, e aí também vocês vão ver qual foi mais ou menos a reação, né? E essa questão dos vícios, eu acho que é muito mais aquele ponto de quando a pessoa ela começa a desenvolver, sabe, esses desejos, essas coisas carnais muito cedo, né? Eu tinha 13 anos, ele tinha 14 quando a gente começou a namorar. E ele já era muito viciado nessas coisas assim, de hentai e tal. O hentai é o que eu saiba é o anime com ninguém, né? Entendeu? E, sabe, não lembro assim da pornografia em si, eu lembro muito do hentai mesmo, tal, mas, sabe, tudo era muito carnal e tudo mais, e, enfim, né, vocês vão ver a consequência aí. Ali começou uma intimidade que não tinha cabimento e que eu achava que era legal, que eu achava que era bom, até a primeira situação também de exposição que ele me expôs pra uma pessoa. É uma situação que hoje eu lembro, que eu até esqueci de comentar naquele outro vídeo lá, que assim, eu fico envergonhada, extremamente envergonhada, em que ele disse exatamente, eu não sei se eu vou falar isso, que ele disse que ele tinha feito, tipo, ele tinha eu vou falar disso, sério, quando você estiver falando isso, mas enfim, ele falou uma situação íntima que tinha acontecido entre a gente, e falou de uma forma completamente chula, sabe? Uma forma horrível, em que eu me sentia horrível. E que assim, mesmo assim eu continuava, permitia que ele tivesse a liberdade que ele tinha comigo. E isso mesmo depois de diversas eleições eu também permitia e tudo mais. E eu não sei porquê, não entendo porquê, de verdade, se me perguntarem porquê, o que eu pensava na época, eu não sei, eu não lembro também. Chegou um momento em que eu falei pra ele que eu não queria mais isso, em que eu tava me sentindo mal já, porque eu também tava ficando mais firme, né? Uma pausa rapidinho, galera, pra vocês verem essa gostosura aqui, meu Deus. Olha isso, meu Deus. Eita, meu Deus. Esse é meu Apolo, gente. Meu gorducho, gente. Olha essa pança, gente. Essa pança bonita, Deus. Esse é meu gorducho. Ele quer subir, ele quer subir. Filho, aqui, ó. Primeiro aqui, seu gorducho lindo. Enfim, sobre essa situação, foi uma situação. Isso também foi bem no início do relacionamento, porque eu lembro que a gente estava no fundamental ainda, né? E eu lembro que essa situação que ele me expôs foi com uma menina que era minha amiga, e que depois eu descobri que eles estavam praticamente me chifrando o fundamental inteiro. Ele expôs uma situação nossa que a gente tinha feito. E sério, gente, por isso que eu falo, ele levava as coisas, a intimidade de uma forma tão banal. Porque, nossa, eu me senti um pedaço de carne. Real, real, real. Eu não sei porquê, não entendo porquê, de verdade, vocês me perguntarem porquê, o que eu pensava na época, eu não sei, eu não lembro também. Chegou um momento em que eu falei pra ele que eu não queria mais isso, em que eu tava me sentindo mal já, porque eu também tava ficando mais firme na questão da igreja. Eu falei pra ele, cara, não quero, porque eu acho que isso é uma coisa que vai me abalar muito espiritualmente. E foi quando ele mudou completamente, tudo que ele ficava estressado, reclamava, ele queria justificar que era porque ele não tava acontecendo nada entre a gente, e era isso que acontecia. Ele me culpava por muitas coisas, de tipo, você não tá fazendo isso comigo, é por isso que eu tô assim, porque... E, cara, o que eu posso fazer, não é mesmo? Não posso fazer nada com você. Eram essas situações em que me cansava, sabe? Porque eu ficava pensando assim, cara, ninguém sabe do que eu passo e fala, sabe, como se fosse a coisa mais linda do mundo, só porque na frente do povo ele me tratava bem. Tá, mas
E daí, queridos, isso é pra você que também tá dando esse tipo de conselho, pra quem já ouviu esse tipo de conselho, já permanece, porque é o que Deus quer. Eu digo uma coisa, para analisar a situação e pensa, tá? Porque nem toda situação, mas sim situações boas, e nem toda situação a pessoa tá feliz, sabe? Aquilo que mostra, tá? Então, assim, sério, fiquem atrás. Depois de um tempo, eu simplesmente falei assim, Deus, desculpa, mas eu não quero isso, não. E aí, foi quando... Enfim, né, gente, como eu falei, o abuso psicológico, né? O abuso psicológico, onde ele me cobrava, que aí não tinha mais, quando eu falei que realmente não queria mais nenhum tipo de intimidade com ele, pelo fato de a gente estar caminhando mesmo para a igreja, da gente estar começando a se envolver mais na igreja, questão de grupo e tudo mais. E aí foi uma outra chavinha que virou, entendeu? Onde eu era muito culpada por isso, onde causava um grau de frustração dele enorme por conta disso. E aí, né, chegou um ponto em que assim, eu simplesmente realmente cagava, não tava nem aí mais também porque ele estava sentindo, mas é obviamente que tinha pontos também onde eu me sentia culpada, né? Onde eu ficava pensando, gente, sabe, é muito difícil, gente, é muito difícil mesmo. Sei lá, é uma coisa muito doida, cara. Vamos continuar. Quando eu decidi terminar. E uma coisa também, agora que eu tô pensando, assim, várias coisas que eu não falei naquele outro vídeo lá, foi que eu não contei pra ninguém que eu tinha terminado com ele, eu só fui contar pra que eu terminei com ele depois de 2 meses que a gente já tinha terminado, porque eu ainda tinha medo de voltar atrás, eu ainda tinha medo de ser meio que influenciada e induzida por outras pessoas a voltar atrás, entendeu? Então, eu não contei pra ninguém mesmo, eu só falei pra alguém aqui em casa quando alguém me perguntou, que percebeu que ele não tava vindo mais aqui, e me perguntou. Eu falei, a gente terminou. E pra eu começar a falar das traições, pra eu começar a falar das situações, foi assim, depois de anos que a gente já tinha terminado, entendeu? Então, sério. Não porque é uma coisa que me marcou por muito tempo, gente, mas assim, porque eu não sentia vontade de, tipo, que susto. Ai, que susto. Não gosto de um cupinzinho. Cumpem, sim. Mas é porque eu realmente não tinha essa vontade de expor tudo isso, sabe? Na verdade, eu acho que eu comecei a expor algumas situações na base do ódio, porque por mais que eu já tivesse terminado, às vezes a minha mãe vinha com umas, ai, porque fulano, ai, o fulano na rua, não sei o quê, ai, por que vocês terminaram, não sei o que, não. E aí eu jogava logo, porque fez isso, será que ele contou, fez isso, será que contou? Dúvida que tenha contado, não contou não. Gente, esse vídeo é real. Mano, é exatamente isso. Eu vou colocar aqui nos cards, tá? Fazer propaganda aqui do meu canal. Vou colocar aqui no vídeo, um vídeo recente que eu coloquei aqui, onde eu boto assim, ele era legal com todo mundo, ele era bom para todo mundo, menos para você, quando você esquece seu beijo, mas a sua família não. E eu falo exatamente isso, que devido ao contexto do como foi meu relacionamento, eu demorei muito mesmo para falar para as pessoas que eu tinha terminado. Porque as pessoas tinham muito na cabeça que ele era santo, que ele era isso, que ele era bom. Ai, nossa, ele é um rapaz tão educado, é um rapaz tão legal, é atencioso, ele cuida de você, que não sei o que lá, blá, blá, blá. Então, assim, por mais... E o que mais me chateou, assim, foi a falta de consideração, assim, de uma certa forma, que a minha mãe teve, sabe? Porque ela é a última pessoa que talvez poderia vir com esses papinhos de assim, nossa, eu vi fulano hoje, ele falou que tá isso, sabe, de vir trazer a notícia da pessoa para mim, porque ela realmente sabia de todo o histórico, entendeu? Então, assim, ela foi realmente, eu não esperava, sabe? Outras pessoas, beleza, as pessoas não sabiam realmente o que aconteceu dentro do nosso relacionamento, mas ainda assim, aí por conta disso, eu falei, gente, eu tô de saco cheio, eu preciso falar com essas pessoas, eu preciso, sabe, que as pessoas entendam os meus motivos, entendam por que isso está me sufocando, por que isso era simplesmente não dava mais, entendeu? E é exatamente isso, sabe? Eu comecei a falar por conta da raiva mesmo, porque eu não aceitava, não gostava que as pessoas vinham com papinho, com indireta, essas coisas assim, tudo mais, sendo que eu não sabia o pingo que foi aquela droga daquele relacionamento. Isso acontece o tempo todo, acontece muito de verdade. Eu tô falando aqui no quesito religioso porque foi algo relacionado diretamente ao nome de Deus, entendeu? Então por isso que eu tô falando na religião em si, não tô querendo deixar ódio contra ninguém, não tô querendo fazer com que você desacredite de Deus, porque de verdade Deus é único, incrível, e eu tenho um amor incrível e enorme por ele, porque independente de todas as situações, eu sei que ele nunca vai querer que você sofra. Oi, gente. No meio da edição desse vídeo, me bateu uma necessidade de vir aqui falar algumas outras coisas. Gente, desculpa para esse vídeo, mas nossa, essa época minha pele tava tão perfeita. Eu achava que tava péssimo. Agora tá esse cocô do cavalo do bandido aqui que não dá pra ver, porque a câmera tá estourada, né? Do notebook. Enfim. Meu peitão, gente. Meu otinho gostosão. Com vocês. E eu não sei qual vai ser o tamanho desse vídeo e tal, mas é que como eu estava gravando esse vídeo, que eu tô falando agora pra vocês, eu meio que gravei ele logo em seguida que eu gravei o vídeo relatando a questão das traições e tudo mais, eu percebi que eu meio que falei muita coisa relacionada aos complementos, né, relacionada a coisas que foram acontecendo durante a nossa relação, e esqueci também de falar, de relacionar tudo isso com o assunto do vídeo, que era a questão religiosa, né, a questão do apego religioso que eu tinha na minha mãe e tudo mais, enfim.
Uma coisa que eu senti necessidade de falar no vídeo é que eu tava bem na parte em que eu tava falando pra vocês que eu não tinha falado pra ninguém quando eu terminei com ele. E quando eu ouvi aquela parte do vídeo, enquanto eu tava editando o vídeo, eu fiquei pensando assim, cara, eu tinha um medo surreal. E sério, quando eu tava editando esse vídeo, vieram diversas emoções, diversas sensações dentro de mim, e que eu pensei, assim, que eu não poderia senti-la de novo, porque realmente era esse o meu medo, sabe? Diversas vezes eu chegava até minha mãe pra conversar, eu e ele, a gente chegava pra minha mãe pra conversar quando tinha essa situação de traição, e assim, eu já sabia o que ia acabar aquilo ali. E uma coisa que eu quero dizer é que muita gente pode dizer, né, que, você se deixou influenciar, como assim você se deixou influenciar, você já tinha 17 anos quando vocês terminaram e tal. Cara, eu não sei dizer, de verdade. Eu não sei dizer, qual ao mesmo tempo eu tento explicar e vem diversas coisas na minha cabeça, mas depois quando eu tento dizer, não sai nada, entendeu? Mas eu acho que quem já passou por isso entende essa questão de quando você leva em conta a palavra de pessoas que pra você tem alguma importância. E no meu caso, não era só aquela importância espiritual pelo fato de minha mãe ser pastora, nem nada, mas era a importância normal, sabe? Porque era minha mãe e tal, eu nunca fui aquela filha maluca, meu Deus, eu não sou louca, essas coisas assim pela minha mãe, mas assim, eu não sei, entendeu? Mas eu tinha essa confiança, esse apego, essa coisa de que ela falou, então é o certo a se fazer, entendeu? É muito doido, né? Como eu falei para vocês. E hoje em dia eu percebo também o quanto, de uma certa forma, eu não sabia diferenciar, sabe? Eu falava, quando eu conversava, quando eu expunha minhas situações, eu estava falando, estava conversando com a minha mãe, né? Eu não estava conversando com a minha pastora, entende? E eu acho que o que faltou aí realmente foi ela também conversar comigo como filha, né? Tirar todos os pensamentos que ela tinha, todos os estigmas que ela tinha, e pensar mesmo, até mesmo como filha, sabe? Pensar que assim, cara, independente se eu sou pastora, independente se o pensamento que eu sigo, independente se a Bíblia diz isso, aquilo outro, sabe? Será que é isso que eu quero para minha filha? Será que é isso que eu quero ver a minha filha passando? Tipo assim, de tempo em tempo, minha filha vindo me contar uma situação em que o parceiro dela machucou ela de alguma forma. Será que é isso? Sabe, eu acho que faltou muito disso também, sabe? Mas, enfim, né, a gente não consegue pensar. Eu senti muita necessidade de vir aqui dizer pra vocês que durante aquele tempo eu retratei pra vocês que eu não contei pra ninguém que a gente tinha terminado, eu tinha um medo dentro de mim, sabe? Porque eu sentia que se eu contasse antes do tempo, porque eu falei, acho que demorou em torno de 2 meses pra eu começar a contar as pessoas, que na verdade as pessoas me perguntavam, e aí sim eu contava, porque se ninguém me perguntava, ninguém não queria saber disso, entendeu? E aí eu sentia aquele medo, porque a qualquer momento que eu respondesse que sim, a gente terminou, aí alguém ia vir e ia falar uma coisa pra mim, aí eu já ia correndo chorando pelos beirados, porque eu não sabia como sair daquilo ali, entendeu? Então, assim, hoje eu sei que realmente era uma situação triste, sabe? Porque um término de relacionamento, por mais que tinha me feito sofrer de diversas formas, eu ainda tinha aquele apego pela questão de, caraca, será que eu sabe ficar sozinha? Será que, como que deve ser? Porque, cara, foram 4 anos da minha vida, entendeu? Meu primeiro namoro, então, muita coisa na minha cabeça, assim, foi se transformando, foi também conhecendo outras coisas, e eu tinha aquela ideia de que, meu Deus do céu, eu não vou saber mais o que ficar sozinha, quarta-feira é sábado, não vou ter mais ninguém pra vir aqui em casa, como que deve ser isso? Então, eu tinha esses questionamentos dentro de mim, e o que também, muitas das vezes, me impedia, eu acho que eu tinha medo da solidão, né? Porque historicamente, eu nunca tinha enfrentado ela, porque eu nunca tinha namorado na minha vida, entendeu? Então, eu nunca precisei me acostumar com uma situação e depois me desfazer dessa situação e seguir a minha vida normal. Meu gato doido. Gente, peraí, deixa eu pegar aqui meu peitão e falar com vocês. Então, uma coisa que eu também penso muito, sabe? Hoje em dia, quando eu ouço esses meus vídeos e lembro desse meu pensamento, eu ainda me julgo, sabe? Eu penso assim, caraca, cara, se manca, pelo amor de Deus, você é adolescente, sabe? Eu me julgo muito por ter tido esse pensamento, entende? Só que foi o que eu falei. Eu acho que a nossa criação, sabe? O meio que a gente começa a crescer, ele molda muito, sabe? A nossa personalidade, ele molda os traumas que a gente vive, molda muito a nossa personalidade. E eu sei que eu sou uma pessoa moldada por diversos traumas, sabe? Hoje em dia eu tenho muita consciência disso, às vezes, por mais que eu não saiba identificar quais são, quando foram, exatamente isso aqui gerou isso aqui, eu não sei. Alguns eu sei realmente, sabe? E ainda para mim, ainda assim, é muito difícil me desvencilhar disso. Eu ainda às vezes me nego, né? Eu às vezes ainda minto para mim mesma dizendo que não, isso não influencia mais a minha vida, nem nada, tal. Sendo que depois eu me pego tendo gatilhos e eu penso, merda, isso ainda me molda, sabe? Isso ainda me afeta. E são coisas muito doidas, gente. Sério mesmo. E eu acho que é muito disso, sabe? A forma, eu cresci, sabe, vendo situações da minha família, tal, de relacionamentos que não eram tão saudáveis assim, mas ainda assim as pessoas ainda têm esse pensamento de permanecer, de continuar e tudo mais, sabe? Justamente por não sair da rotina, por não fazer uma mudança drástica na nossa vida, sabe? Então, assim, eu acho que eu tava tão habitolada, tão condicionada também a pensar nisso, a pensar que, tipo assim, eu tô convivendo com essa pessoa aqui, meu relacionamento durou 4 anos. Como que deve ser?
E sendo que assim, cara, eu era adolescente, sabe? Minha rotina é o quê? Estudar, arrumar alguma coisa para fazer, trabalhar e tudo mais. Doer com certeza dói, sabe? Se você é adolescente, adulto, deve doer. Mas, entendeu? Você se prendeu ao pensamento de tipo assim, meu Deus, a minha rotina. Não era como se eu morasse com ele, entende? Então, assim, sério mesmo, eu ainda me julgo, às vezes, por ter tido esse pensamento e tudo mais. Só que eu também entendo de uma certa forma, né? Devido à minha criação e por ter passado também por muitas coisas. Eu tinha feito isso, então tudo era novo pra mim. E eu não sei, sabe? É só isso mesmo que eu senti a necessidade de vir aqui no vídeo pra falar pra vocês. E esse medo absurdo que eu tinha, e infelizmente era relacionado à questão religiosa, porque quando a minha mãe chegava pra conversar com a gente, ela sempre dizia isso, né? De Deus. E enfim, é complicado, gente. Só quem já passou por isso sabe a pressão que é que você sente que se você abrir mão, você tá fazendo a coisa errada, entendeu? Mas quando eu percebi que já tava na hora de abrir mão, sabe? Eu simplesmente abri a minha mão e acabou, não tinha mais o que fazer. Eu acho que Deus ele pode sim querer que um relacionamento dê certo, só que também depende das pessoas, não depende só de um lado, sabe? Depende de 2 seres humanos para as coisas darem certo. Então, eu acho que eu fiz a minha parte, o pouco que eu pude fazer, e faltou outras pessoas fazerem a parte delas, entendeu? E, enfim, né? Foi isso, é isso que eu tinha pra falar com vocês. E eu espero que vocês tenham. Gente, rapidinho, eu queria muito tentar pegar um vídeo para fazer essa comparação. É só para eu me sentir um pouquinho bem, tá? Não tem nada a ver agora com o vídeo, só para rapidinho. Entendeu? E, enfim, né? Foi isso, é isso que eu tinha para falar para vocês. Gente, não sei se vocês repararam. Enfim, né? Olha isso, gente, meu dente. Agora, galera. É sobre isso também. Eu tenho. Nossa, quando eu tô gravando o vídeo é quando eu penso em vários outros que eu tenho que gravar, sabe? Olha isso aqui, gente. Deixa eu ver como é que tá minha cara nessa câmera. Olha isso aqui, gente. Não tá perfeito ainda, não tá nem perto de acabar meu tratamento. Mas é uma conquista que, assim, é a conquista da minha vida, sabe? Enfim, é isso. Eu falar pra vocês. E eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Não pensem que eu tô aqui pra denigrir também a imagem de alguém, tá? Eu espero que vocês entendam isso. É só assim, gente. Infelizmente, a maioria... Uma autocrítica, galera. Né? Depois de um tempo, a gente também descobre que certos termos não são mais utilizados, tá? E pelo que eu também soube, esse termo a qual eu acabei de utilizar não é mais utilizado, tá bom? Então é isso, não utilizamos mais esse termo. Termos racistas. das experiências que a gente tem na nossa vida envolve outra pessoa. Então, assim, querendo ou não, vai estar aqui. Tá? Acho que é isso. É o recado que eu falei, não é mesmo? Eu preciso, gente, parar para sentar, para gravar certos vídeos de coisas que me aconteceram envolvendo contexto que, querendo ou não, tinha a ver aí com a igreja, sabe? Que envolve outras pessoas. Porque é isso, a nossa vida é feita de experiência, não é mesmo? Nossa vida é feita de experiências. É sobre. É isso que eu tenho pra falar nesse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, por favor, não esquece de assistir aqueles outros vídeos lá. E assim, não se esquece também de assistir os outros vídeos da playlist da Momento Exposed. E se você não sabe o que é uma ideia que eu tive de que todo vídeo que for relacionado a alguma experiência minha, seja uma experiência boa ou ruim, tá? Porque eu não vou falar só de coisa ruim aqui, não. Vou falar só de tristeza aqui, não, tá? Vamos que a história é boa aqui. Spoiler, galera. A maioria das histórias são histórias ruins. Nesse canal. Então, eu tive essa ideia de fazer com que qualquer história relacionada a experiências minhas fossem colocadas numa playlist chamada Momento Exposed, que é o que vamos nos expor, né? Vamos falar aqui sobre a nossa vida, que é isso que vocês gostam, né? Saber da vida dos outros, não é mesmo? Enfim, eu também gosto. Sim. Brincadeira, gente. Eu ontem vendo simplesmente 1 hora de vídeo com a minha amiga, vendo o vídeo da blogueira esculachando a base da... Você sabe quem, né? A base do Momento Beauty, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não entendeu alguma coisa aqui, se você acha que ficou faltando falar sobre alguma coisa, deixa nos comentários. Então foi isso, gente. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixa o like, por favor, tá, gente? Gente, minha voz aqui, ó, tá acabada. Vocês estão sentindo, vocês estão ouvindo, assim, a voz meio rouca? É porque eu já gravei um vídeo aqui que eu não sei nem quanto tempo vai dar, mas assim... Espero que vocês assistam, porque ele com certeza já saiu no canal. Não se esqueça de me seguir no Instagram. E a partir de hoje, a partir da verdade... Continua sendo o mesmo user, tá? Beijos. Do vídeo passado, eu deixei também o Facebook aqui na descrição também pra vocês, porque eu também uso bastante o Facebook. Então, se você quiser falar comigo, fazer uma indicação de vídeo, alguma dúvida que tenha ficado e tal, você me chama lá no direct do Instagram, ou me chama no Messenger também, tá? Mas antes, se você for me mandar solicitação de amizade, escreve lá, manda mensagem antes dizendo que eu te conheço do canal, porque assim eu não aceito todo mundo, tá, gente? Então, beijo, até o próximo vídeo. Então foi isso, né, gente? Minhas considerações finais sobre toda essa situação. Assistam os vídeos que tá aí, porque com certeza se tá como indicação, porque é importante vocês assistirem, tá? Meu Deus! O próximo que a gente vai reagir, galera! Levei um fora e ele não teve coragem. Meu Deus, gente. Esse com certeza vai ser o próximo que a gente vai reagir, tá? Porque esse, gente...
Enfim, vamos... Brincadeiras à parte aqui. Ai, meu Deus, calma aí que eu tô chamando o Uber pra minha irmã ainda. Brincadeiras à parte, tá? Conclusões finais sobre o vídeo de hoje, né, gente? Como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa que eu tenho plena consciência de que praticamente as minhas vivências e a minha criação me deu fortes traços de personalidade que eu não gosto, que eu não queria ser assim. Uma dessas características é a submissão, sabe? Eu sou muito, eu não me imponho às vezes, eu sou muito quieta, eu não consigo, sabe, bater de frente com ninguém, não no sentido de agressivo nem nada, mas eu sou aquela pessoa que eu ouço, eu absorvo, eu fico quieta, se for para chorar eu choro, se às vezes for para ficar perdendo 5 horas de sono, eu perco, mas eu não vou lá e bato de frente, sabe? E eu acho que isso vai muito da autoestima em que a pessoa que é referência para você vai te dando durante a sua criação. Então, um recado que eu deixo nesse vídeo é: deem autoestima às suas crianças, deem autonomia às suas crianças, façam as suas crianças entenderem que elas não merecem passar por qualquer coisa, façam a criança de vocês, o adolescente de vocês, entenderem que ele não merece passar por relacionamentos ruins, que ele não merece passar por amizades ruins, que ele não merece conviver com pessoas ruins dentro de casa também. E, gente, entenda, tudo que a criança, tudo que o adolescente ele vê é o que vai moldar a personalidade, sabe? Um ponto que eu estava falando com vocês sobre a questão do gatilho, né? Eu de um trauma muito específico meu, em que eu não sei se um dia eu teria coragem de vir falar sobre isso no YouTube, sobre questão de briga familiar mesmo, briga física mesmo, sabe? E, assim, eu já convivi em um ambiente que tinha muita briga, e isso, gente, e hoje em dia, depois que aconteceu uma situação um pouco parecida, em que eu percebo o quanto isso me deu um gatilho ferrado, me deu um trauma ferrado. São traumas, são gatilhos tão coisas que eu fico, quando eu sinto que eu estou em um ambiente em que pode acontecer algo do tipo, eu fico num estado pisca-alerta que vocês não têm noção. Vocês não têm noção em como meu corpo fica, sério, gente, vocês não têm noção o estado que eu fico. E qualquer movimento em que eu sinto de que é isso que pode ser que aconteça, gente, eu fico assim, sério, eu fico, não consigo nem explicar. Meu coração, ele acelera, parece que eu vou infartar, parece que eu tô tendo crise de pânico, sabe? Eu tô tendo uma crise, sério, é muito doido a forma como isso me afeta até hoje, sabe? Eu fico num estado pisca-alerta que é surreal, sabe? E hoje em dia eu falo com amigas assim mais próximas que o que mais me entristece é você pensar em como certas vivências, né, com outras pessoas causaram esse gatilho em vocês. Por exemplo, determinadas pessoas, por conta do que elas fizeram, por conta do que elas faziam, causaram esse trauma em vocês, esse gatilho em vocês. E hoje você olhar para essas pessoas e parecer que aquilo ali para elas não foram nada, sabe? Não foi nada. É só uma coisinha que eu vivi ali e fé em Deus, tomo sussa, enquanto para mim me destruiu e me afeta até hoje. De verdade, é muito, muito doido falar sobre isso. Eu não vou terminar esse vídeo me emocionando. Não vou mesmo. Mas é isso, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse react. Eu adorei, gente. Tô adorando fazer isso com alguns vídeos aqui do canal. É uma oportunidade também pra gente poder falar um pouquinho mais sobre essas coisas, a gente poder relembrar pontos que eu não coloquei no vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Vejam outros vídeos. O próximo vídeo eu vou deixar gravado aqui pra eu lembrar, porque eu sou esquecida. O próximo vídeo que a gente vai reagir é esse aqui, ó, do Levei um Fora, e ele não teve coragem de falar na minha cara. Gente, essa história aqui é o auge. Ai, é o auge, gente, é isso. Um beijão, gente. Até o próximo react ou o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau. Deem autoestima às suas crianças, tá? Darling.